Vamos começar então, né? Boa noite, pessoal. Valeu aí por aguardar esse tempo. Nós estamos fazendo o primeiro meetup de criptonomia que vai ser gravado aqui pela Blockchain BH. Muito feliz aqui de estar com o Antônio, cara que mestre aí das criptos aí, que eu aprendi muito com ele já nesse tempo. O Guilherme também da Blockchain BH está junto com a gente aqui agora ao vivo. Quero apresentar um pouco aqui qual que foi a ideia, né? Criptonomia, até o nome do livro do Antônio, e a gente vai trabalhar hoje nas propriedades do dinheiro. A Blockchain BH, é uma instituição aqui de Belo Horizonte, que a gente já está, desde 2018, trabalhando com soluções, dando palestras, e em Belo Horizonte já é uma instituição bem reconhecida mesmo, o pessoal está muito ativo, o Daniel faz muita palestra, que eu vou apresentar a turma aqui. O Daniel Martins aqui, ele está fazendo muito meetup online também, tem muita coisa gravada lá, vocês já podem acompanhar. O Iaco e o Vitor são os fundadores da Blockchain BH, o Iaco trabalha na London Blockchain Labs, está em Londres lá representando a gente, e já desenvolveu muita coisa, já desenvolveu a ementa do curso do IGTI, está desenvolvendo bastante coisa, e o Vitor também já desenvolveu muito, trabalha com a blockchain na Europa durante um tempo também, agora está aqui no Brasil, e os dois trouxeram aqui, montaram a Blockchain BH aqui com a intenção de ser uma organização descentralizada mesmo, e o pessoal trazer o conhecimento e discutir os temas que são sempre muito novos, e até para o pessoal mais avançado, todo mundo está aprendendo muito sempre. Temos o Ícaro também e o André, que são da parte de legal, né, que os dois são advogados, tem bastante conhecimento. O Euler é desenvolvedor também, parceiro com o Daniel. Guilherme, ele é da faculdade ainda, e é um contato forte que a gente tem dentro das faculdades aqui em BH, está divulgando muito bem com a gente aí e fazendo muita parceria também, e já está desde... O cara começou novo com Bitcoin, essas coisas todas aí, manja demais. O Narcélio é muito famoso também aí, né? É gestor lá moderador do blockchain do Bitcoin Brasil, do grupo lá também do Facebook. Criptógrafo, entende demais as palestras, tem palestra dele gravada já, e sempre que ele pode também dá palestra presencial aqui em Belo Horizonte. E o Antônio, melhor ele se apresentar. Boa noite, pessoal. Fico feliz de ver que tem gente interessada para ouvir as palavras de São Satoshi, né? Essa hora da noite, dia de semana. E, bom, eu sou um entusiasta desse mundo de criptomoedas e blockchain. Comecei a minha primeira empresa nesse setor em 2014. Desde lá, não saí desse mercado. Atualmente trabalho com automatização de estratégias de investimento para derivativos de Bitcoin. Sou professor também no curso de pós-graduação de aplicações envolvendo blockchain do IGTI, e lancei um livro sobre criptonomia, economia pós-blockchain, as 7 regras de negócio, né, que serão alteradas e já estão sendo transformadas por essa tecnologia, e também um pouco da história do dinheiro. A ideia principal do livro, da parte histórica, é mostrar o quanto o problema que a blockchain resolve é fundamental para a civilização, né? É um dos problemas mais antigos da humanidade, que é o problema de fazer registros de forma eficiente. E a gente vê que, apesar da blockchain ser uma proposta de solução, né, distribuída para se manterem registros transacionais, esse dilema da humanidade é muito mais antigo, né, do que a gente pensa. E para quem tem interesse nessas áreas de história econômica, negócios, aplicações, o livro está sendo vendido na Amazon, para Kindle, e na Saraiva também.
Eu, a minha história com o Bitcoin, ela veio de fora da Bitcoin, né? Eu sempre fui muito ligado na parte de startup, estudando modelagem de negócios, muito na questão teórica mesmo desse assunto de startups. No final da faculdade, eu me envolvi com a Liga de Mercado Financeiro, fui para a Fundação Estudar, participei de muitas atividades da Fundação Estudar, conheci muita gente desse ramo de mercado financeiro, e aí eu conheci, já me apaixonei pelo Venture Capital, e depois disso tudo que eu conhecia a Bitcoin. Aí, quando eu conheci isso, foi um absurdo, né? Eu já estava acabando de formar, e peguei, me apaixonei por isso aí. Foi 6 meses ali, sentado, trancado num quarto, estudando e procurando gente para conversar do assunto, que era uma coisa mais fantástica que a outra. Aí, no ano passado, eu vim aqui para Belo Horizonte, eu me formei em Itajubá, em 2000 eu vim para BH, é, e querendo empreender nessa área também, conheci o pessoal da Blockchain BH e conheci meus sócios agora nessa startup aqui, a Kryptonita. É o Leandro e o Guilherme. É, dois desenvolvedores, a gente está trabalhando na Kryptonita, que é o seguinte, é uma social trading de cripto. O pessoal se conecta na Binance e aí todos os traders, todo mundo se conecta na Binance ali com as APIs. A gente passa a observar essas operações dos traders e, se você quiser, você pode escolher um trader aqui que adequa ao seu perfil e ele vai, e você, as operações que ele fizer vão ser replicadas na sua conta. Então, os bitcoins ficam lá na sua conta, é uma coisa bastante segura, e a gente está trabalhando bastante nisso aí. A plataforma tem muito para se desenvolver ainda nesses próximos meses aí. Aí o Antônio já apresentou o livro dele, que é muito bom mesmo, recomendo demais. Agora, sobre o Meetup mesmo, qual que é a ideia que a gente teve aqui para poder trabalhar sobre isso? Essa imagem, ela está num vídeo dessa moeda aqui embaixo, que é essa moeda Maker. A moeda Maker, ela trabalha em conjunto com uma outra moeda, que é a Maker e a DAI. Essa DAI é uma stablecoin, uma moeda estável no dólar. E eles criticam, no caso, a Bitcoin. Elas falam que a Bitcoin não é estável, portanto não é moeda. E que é uma moeda, para ser moeda mesmo, ela tem que ter todas essas qualidades aqui bem definidas. Aí é o seguinte, geralmente, né, o pessoal define as propriedades da moeda como meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Só que nisso faltam algumas coisas. Aí, seguindo essa ideia deles, dessa moeda aí, dessa Maker aí, criticando a estabilidade da Bitcoin, a ideia foi fazer esse meetup tratando um por um de cada uma dessas propriedades aqui. Portabilidade, fungibilidade, durable é resistência, tradable é negociável, variable é valor ou valorável, e a estabilidade. Aí, essas propriedades, elas definem meio com a força da moeda, né? Qualquer vulnerabilidade em um desses pontos pode ameaçar a integridade da moeda e ela perder o valor dela. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte: você pode trabalhar nesses pontos de valor da moeda para poder fortalecer a sua moeda. Ou então você pode atacar algum ponto desses aí, se for um inimigo seu. A ideia é mais ou menos isso, é mais ou menos isso que vai tratar. Quer falar de alguma coisa nessa introdução, Antônio? Ô, Léo, eu acho que vale a pena explicar essas 3 propriedades aí fundamentais para quem nunca ouviu falar. O meio de troca é basicamente a característica de uma moeda de poder comprar outros bens, né? De poder ser trocada por outros bens, porque assim como outros bens, uma moeda é uma mercadoria, né? Ela não deixa de ser regulada pelas leis econômicas de oferta e demanda. A segunda propriedade de unidade de conta é que dívidas, combinados e contratos podem ser vinculados àquela unidade monetária.
Então, se eu combino algum tipo de relação ali monetária com alguém, todo mundo está na mesma página sobre quanto é $1, por exemplo. Se é uma dívida de $10.000, né? Isso vale como uma unidade de conta para calibrar, né, esse tipo de relação, empréstimos, créditos, etc. E reserva de valor nada mais é do que uma característica da moeda de propiciar um consumo, né, um gasto futuro. Ao invés de você utilizar a moeda para adquirir bens e serviços no presente, você consegue guardar, né, reservar esse valor para ele ser utilizado no futuro. Isso. E durante ali a apresentação, muitas vezes a gente vai ver, por exemplo, vou tratar lá do tradable ou do valuable, vai misturar, eu vou citar mesmos exemplos para um stable, por exemplo, que essas características aqui, elas se misturam porque elas meio que são retiradas dessas 3 unidades básicas, dessas 3 propriedades básicas. Aí muitas vezes a gente vai, infelizmente, repetir os exemplos, mas vai ficar bem estruturado. O primeiro, né, o primordial deles é a fungibilidade, que ela vem lá do básico da moeda, porque antigamente era o escambo. Você trocava tudo por tudo, não tinha essa unidade, esse meio de troca mesmo. Aí aqui tem até eu coloquei essas charges aqui, ó. Esta comporta de pêssego custa 1,5 ganso. Não pode ser por uma galinha e 12 ovos. Aqui é para mostrar mesmo como que não fazia sentido as coisas, né? Ou então como que era complicado de lidar nesse mercado, né? E essa homogeneidade, então, é trazer trazer um ativo único, que todo mundo tem um interesse por isso. A fungibilidade, ela também tem a ver com a divisibilidade em partes menores, você vai poder negociar menos coisa, pagando menos, todo mundo vendo isso, e também a questão de fácil identificação. Aí, ninguém melhor do que o Antônio para contar essa história aí, né, história do dinheiro ali. Bom, Léo, quando a gente fala essa questão histórica, eu gosto de dividir as fases, né, do dinheiro em 3. E o escambo, né, apesar de hoje em dia parecer arcaico para a gente, ele foi muito útil durante muito tempo para a civilização, e até mais ou menos 1950, você ainda podia comprar na costa africana coisas com búzios, coisas com conchas. Então não é uma coisa tão antiga assim, né? 1950, nossos pais, ou se não avós, né, com certeza estavam vivos. E qual que foi essa primeira fase, né? Quando o dinheiro era commodity, você classificando isso quanto ao meio circulante e quanto ao protocolo de emissão, você tinha uma fase que era heterogênea, porque você tinha que trocar várias coisas poderiam ser trocadas por outras, né? E não coercitiva, porque como não tinha um meio, um emissor central que definia qual que era o meio válido, né? Você não tinha como exercer nenhum tipo ou sofrer nenhum tipo de coerção monetária. Depois, com a invenção da moeda fiduciária, né? A gente tem a facilidade de um meio unificado que trouxe homogeneidade, né, para o sistema de trocas, mas ao mesmo tempo trouxe a coerção. E essa coerção ela é sutil, talvez não dê tempo para a gente tratar aqui para e passo, assim, né, como que essa coerção funciona, mas é via senhoriagem, via aumento da base monetária, controle, emissão de dinheiro via Banco Central. E aí a terceira fase, que é uma promessa das criptos, né, é criar, retomar uma característica do escambo, que era a não coerção, né, quanto a esse emissor central, porque as criptos, de certa maneira, elas têm a sua emissão distribuída, e, ao mesmo tempo, ela mantém a homogeneidade de meio circulante das moedas fiduciárias. Então, as criptomoedas têm o potencial
na sua substância, né, de unir o melhor dos dois mundos, que é trazer um meio de troca homogêneo, que ninguém precisa ficar discutindo muito sobre qual que é a unidade de valor ali, e também não coercitiva, uma vez que todo mundo conhece as regras do jogo, existe um consenso sobre a emissão de criptomoedas, né? Aí, voltando para esse ponto aqui da fungibilidade, essa, como o Léo falou, é a característica mais importante de qualquer moeda, né? E até o Bitcoin, existem outros protocolos de criptomoedas que se declaram que são mais fungíveis do que o próprio Bitcoin, tá? Que são as moedas baseadas em privacidade. Por exemplo, uma Monero da vida fala assim, olha, não existe nenhum tipo de diferença entre uma Monero e outra, porque o Bitcoin você pode marcar um endereço específico e dizer que dali eu não recebo transações, ou dali eu não minero as transações. Igual aconteceu agora com a Binance, que eles queriam fazer uma reorganização, um reorg dos blocos, porque teve um prejuízo grande para a corretora. Mas essa discussão é muito teórica, né? Porque o Bitcoin tem um alto grau de fungibilidade para fins práticos, né? Sim, sim. Aí, aqui, esse negócio da Monero aí, não conhecia, bacana demais. E que eu coloquei também a questão dos contratos, né, dos sumérios, né, que no início as primeiras moedas, na verdade, foram os contratos, né, que eles começaram com a escrita no mundo para poder lançar os contratos de troca, de bois por plantações, né? Uhum. E isso tem muito bem explicado lá no seu livro. Aí depois também, uma questão que já foi moeda num período de tempo foi o sal, né? Que vem até a origem do termo salário, que era o pagamento do trabalho com sal, e o sal era considerado moeda nessa época. E também, aí depois disso veio o ouro, né? O ouro passou a ser usado como moeda de troca. Aí, porém, esse ouro, assim, em pedacinhos, assim, não era uma coisa de fácil identificação, né? Então, aí eles começaram a cunhar as moedas também, que era uma forma, além de ser fácil identificação, também a questão de dominação ali, de território e tudo, mas vem todo desse conceito da fungibilidade. Isso. Aí, depois da fungibilidade, a gente vai tratar da portabilidade, que é a propriedade de armazenamento e transferência. A questão aí que a gente pode discutir a questão de facilidade de utilização, custo de operação e segurança. O ouro, depois daquela definição ali da fungibilidade, ali, o ouro se tornou muito forte, muito bem difundido no mundo todo. Era percebido por várias civilizações diferentes como um valor. E por algumas até não, mas pela maioria sim. Então, o ouro passou a ser um item de valor, um item de troca, né? Teoricamente era bem fungível, só que ele peca muito na portabilidade, peca demais, porque é muito difícil você, naquela época, sair andando com ouro, né? O pagamento de ouro para comprar um castelo, quantas carretas de ouro que não devia ser. E você colocar ouro num navio para fazer esse transporte de um país para o outro, para comprar, para fazer as compras no exterior e tudo, ou então você andando na rua portando moeda de ouro, você se tornava um alvo fácil para qualquer um. Então, era muita violência e tudo. Aí, a partir daí, né, surgiu as casas custodiantes de ouro. E a partir daí eles emitiam um papel que representava essa sua propriedade ali. Eles guardavam com cofres e soldados, segurança por esse ouro, né? E esses papéis eles eram no início
existiam duas formas de papel, que era o papel o nominal, né? Que era a conta do usuário, e também o título ao portador, que era quem fosse proprietário do papel, quem apresentasse o papel, teria direito àquele ouro ali. Aí, a partir daí, surgiu o conceito da nota também, né? Que aí eles falaram, não, então vamos lançar notas padrões que sejam títulos ao portador e tragam esse direito a esse ouro que a gente faz a custódia aqui, né? Aí eu até falei aqui aí depois disso, no quesito portabilidade, né? Vem a evolução, né? O dinheiro agora, essa moeda digital que a gente tem aí, entre cartão de débito, cartão de crédito, TED, os aplicativos de banco, essa transferência é muito fácil, torna uma portabilidade muito bem feita, muito bem definida, e a Bitcoin também é muito simples, ela é totalmente digital, perfeitamente portátil. Até mais do que o real, por exemplo, porque para você mandar real de um aplicativo do banco para alguém que está lá no Japão, não vai chegar. Então, vai ter taxas e várias barreiras ali nessa questão de portabilidade. Fala um pouco aí também, Antônio. Essa questão aqui, falar de ouro e portabilidade, o que me invoca, né, sobre isso é a questão do protocolo centralizado, porque e aí muda um pouquinho de assunto, né? Mas o ouro ele é portátil uma vez que existe um certificado, né? Que representa aquela quantidade de ouro. E foi justamente isso que aconteceu com as notas americanas, né? Por um bom tempo, o dólar era um título ao portador ali que pagava a onça Troy convertia a onça Troy de ouro a um preço fixo, acho que era 0,35 cents. E o mais curioso disso tudo, a única diferença, né, entre o ouro que poderia ser ali comercializado via um título e o ouro digital, né, que é como o Bitcoin é chamado por muita gente, é que o protocolo ali que sustenta o valor de um é centralizado e do outro é descentralizado, né? E a grande diferença é sobre austeridade na custódia, porque todos os protocolos centralizados da história, mais cedo ou mais tarde, ou pelo menos assim, grande parte, né, mostraram inconsistência nos seus balanços. Então, por exemplo, até antes do padrão ouro americano terminar, já tinha indícios que a conversibilidade não estava, a paridade não estava sendo mantida, existia algum tipo de maquiagem contábil, tá? Então, assim, o grande problema de garantir portabilidade para commodities, para metais preciosos, é garantir isso de forma centralizada. Porque se não tivesse nenhum dilema de confiança em fazer isso de maneira descentralizada, as criptomoedas não teriam valor nenhum. Mas acontece que nós, seres humanos, né, nós temos as nossas falhas fundamentais e as instituições humanas possuem falhas, né? E quando você descentraliza o poder, eu acho que esse é o grande tempero, né, que as criptos trazem para serem portáteis ao mesmo tempo que detêm algum valor, diferente de títulos ao portador de ouro são portáteis, mas mais século ou menos século, aquele custodiante central resolve relaxar o regime e isso vai acarretando problemas. E a versão moderna disso é a própria Tether, né? A gente vê que a Tether aí já tem inconsistências assumidas em relação à custódia. Isso. E uma coisa que a gente faltou usar a palavra aqui é a palavra do lastro, né? Essa aqui é a definição do lastro. É uma nota, é um papel que representa um ativo que está guardado em algum cofre, ou você está substituindo o ativo por um título, por um papel. Essa que é a questão do lastro, né? E tem até a própria definição
da Bitcoin, que a Bitcoin ela é o ativo em si, né? A questão do negociável, ela é um outro. Não, e igual você falou, né? Como. Não, é isso mesmo, vou pular aqui para o negociável. Questão da moeda, a propriedade negociável dela, ela tem que ter o interesse em comum, né? E a questão da liquidez, que é essa característica relacionada à facilidade de substituição da moeda por qualquer outro bem. Qual que é a ideia? Um apartamento. Todo mundo aqui entende o valor de um apartamento, mas de um carro, de bens, né? Só que eles são muito pouco líquidos. A dificuldade de se vender um apartamento para você poder trocar em feijão depois é muito complicado. No mundo, aí, no mundo tem 182 moedas de países registradas. E isso tornam elas, inclusive, muito pouco negociáveis, né? Porque são 182 moedas no mundo, cada uma com seus grupos, né? E a questão do dólar, ela tem um valor muito forte por esse quesito também, porque ela é a moeda mais aceita no mundo. Acredito que em qualquer país que você chegar com dólar, você vai conseguir facilmente converter na moeda deles ali e tudo mais. E aí tem essa questão, né, de quanto mais usuários, né, maior o número de conexões. Tem explique essa parte aí, Antônio, por favor. Uma coisa que eu acho curiosa é dessas 182 moedas aí que você colocou, um quarto deve ter a face ali da rainha da Inglaterra, né? Porque um tanto de moeda que a gente nunca ouviu falar tem a cara da rainha. E sobre essa questão da rede, né? Isso é um efeito da rede. Qualquer tecnologia de rede sofre um efeito exponencial ali, positivo, de acordo com o aumento do número de usuários, né? Quando Graham Bell fundou a primeira linha telefônica, você tinha uma conexão entre Nova York e Londres ali, aquilo foi uma maravilha. Mas apesar de ser uma grande inovação, só ligavam 2 pessoas ao mesmo tempo, né? E, assim, quanto mais pares você tem numa rede, mais oportunidades de contato você tem, mais oportunidades de trocas, mais oportunidades de comunicação. O Facebook é assim, o Tinder é assim, a Uber é assim, para aumento de motoristas, aumento de passageiros, né? Muitos dos serviços modernos, dos sistemas modernos, são redes. E seguem essa lei aí de Metcalfe, né? Que é o aumento do valor da rede, é uma função exponencial do número de usuários entrantes, né? Ativos, que é N vezes N menos 1 sobre 2. E isso faz, cada vez que mais pessoas comprem Bitcoin, cada vez que mais pessoas aceitem Bitcoin, é claro que ela se torna uma moeda mais negociável, né? Mais líquida. E uma coisa, Léo, que eu gosto muito de pensar é que todos os ativos normais, tá? Não que Bitcoin seja anormal, mas é atípico nesse ponto, é que nas bolsas sempre se respeita o horário, né, de negociação. Então, assim, a bolsa de Tóquio tem um horário, a bolsa de Xangai tem um horário, Nova York tem um horário. Forex, por exemplo, moedas, né, são negociadas num horário predeterminado. Dia santo não tem negociação, feriado não tem negociação, domingo, né? E cripto não existe isso. Cripto, um trader de cripto que não seja automatizado, né? Ele tem que escolher uma faixa do dia ali para ele trabalhar, porque não tem como, né? Nós dormimos e como é que você vai ficar acompanhando um mercado que é 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias do ano, né? Então, eu acho que nesse ponto, cripto
tem um ponto muito forte de negociabilidade, né? Não, com certeza. Nós vamos tem até esse slide aqui para frente aqui, para falar bastante disso. E aqui nesse ponto aqui eu queria falar o seguinte também, ó, a moeda da Índia, eu esqueci o nome da moeda, contra o dólar e contra a Bitcoin. Ela é tão pouco líquida fora da Índia e que a Bitcoin na Índia ela é mais cara, ela é muito mais cara do que o normal. Chegou a ponto de ser 20, 30% mais cara ela é do que ela é no resto do mundo. Se você for pegar para fazer a conversão dólar com essa moeda de lá e for pegar para fazer a conversão Bitcoin, a moeda de lá, a Bitcoin lá é uma Bitcoin mais cara. Assim como na Argentina agora, a gente teve essa notícia, né, que a Bitcoin lá já passou o, o, o preço Da máxima histórica de 2017, né? A gente está vendo em dólar aqui, só que lá, no caso, é por causa da superinflação ali que está atacando eles, da alta inflação que está atacando eles. Nessa questão da Índia, ela está até com uma inflação razoavelmente controlada, porém, o negócio é a baixa liquidez mesmo da moeda, que eles têm um TED bacana falando sobre isso aí também. Aí, Mas, Léo, sobre isso, pensa comigo, tá? Dois exemplos aí, a rúpia indiana e o peso argentino. A Índia foi o país que proibiram nota equivalente à nota de R$ 100, por exemplo, que era uma nota grande lá em rúpia, né? E imagina, o governo do dia para a noite fala assim, olha, vamos inibir a lavagem de dinheiro, evasão de divisas, crimes, né? E aí agora eu quero que vocês façam transações eletrônicas no meu ledger aqui, no meu sistema centralizado, né, para eu ter um pouquinho mais de controle. Aí vem toda aquela parte de que a moeda fiduciária com o protocolo central não é uma moeda, um bem econômico puro, é um instrumento político, né? E aí vem a parte da coerção, que é super interessante, dos mecanismos de coerção. Mas quando você tem esses disparates, né, de proibir uma quantidade ali, uma nota, um valor nominal, não pode mais usar. E também na Argentina, que por questão de uma panaceia econômica, que o Macri, né, que foi eleito como liberal, mas de liberal não tem nada, não conseguiu dar incentivos ali. Tem uma série de questões políticas na Argentina também que estão afetando o país. E é justamente nesses países que tem confusão monetária, né, que o Bitcoin brilha. Você pode pegar a Venezuela, é a mesma coisa. E as pessoas fazem isso não porque elas admiram o conceito de cripto e acham um conceito elegante, mas por necessidade. Se você é um pai de família, né, e você vê o seu poder de compra deteriorando, em relação ao exterior, em relação os outros países, né? Até aqui, na América Latina, você é um argentino, você vai para o Brasil e não tem poder de compra nenhum, poxa, e se não tem sinais de melhora, você tem duas opções: investir em moeda externa, né? E a Argentina é conhecida por ter um dos maiores mercados de câmbio negro, né? Que é o dólar paralelo, isso desde quando a gente é pequenininho, né? Eu acho que deve ter aí uns 25 anos que tem um mercado paralelo fortíssimo na Argentina. E agora, quando o argentino descobre o Bitcoin, que pode ser uma coisa mais legítima ainda de entrar do que comprar dólares ali e ter que guardar em casa, por exemplo, o Bitcoin vira uma opção muito vantajosa para você adquirir, proteger o patrimônio da sua família, tentar resguardar seu poder de compra. Então, assim, quando existe a necessidade, a tecnologia melhor, né, a função melhor de moeda, ela é exaltada. Por isso que existe uma expectativa do Bitcoin ganhar um valor maior, né, entrar no mainstream de uma forma mais definitiva na próxima grande crise mundial. Apesar de
o Bitcoin não ter nenhum tipo de estudo ainda que comprova que ela é um refúgio para capital institucional, que ela vai, assim como o ouro, né, ser a fuga para a segurança nessas crises. O que a gente tem na prática é que o Bitcoin foi lançado ideologicamente, né, a faísca que inaugurou as criptos foi justamente uma crise econômica de 2008, porque a tecnologia estava pronta desde o final da década de 90, os elementos tecnológicos, né, que compõem o Bitcoin, os algoritmos de consenso, o hashcash da prova de trabalho, a arquitetura peer-to-peer de uma rede distribuída que já existia na Napster, os elementos estavam prontos, mas foi uma crise, né, que forjou a Bitcoin, né? E é por isso que eu acho que na próxima crise mundial corre o risco das criptomoedas serem entendidas como uma opção atraente. E esses países aí que você citou, Índia, Argentina, Venezuela, são um prelúdio disso, tá? Com certeza. E tem até aquele vídeo novo agora que saiu do Urit, né, falando do ciclo, né? Nós já estamos batendo, nós vamos ultrapassar o último ciclo de crescimento no mundo, né? E a última fase de crescimento. Só que a economia gira em ciclos, né? Então, provavelmente, a cada dia que passa, nós já estamos chegando mais próximo dessa fase da crise mesmo, que é meio que inevitável, né? Eles vão, os bancos centrais aí estão trabalhando para amortecer a crise, para alongar ela, para a gente não sentir, mas o que está vindo por aí é muito maior do que a gente espera, né? O pessoal isso para mim, assim, é um jeito de mascarar a economia e a população não vê o que está acontecendo. E geralmente estoura de uma vez só, né? A minha intuição, tá? Para não ficar técnico nisso, o que eu penso é o seguinte: a economia mundial, né, dos países agora com o Banco Central, são iguais pacientes psiquiátricos. Chega um paciente no escritório de um psiquiatra, olha, doutor, eu tenho depressão, eu tenho alguns problemas aqui, estou muito triste e tal. O que o psiquiatra faz? Olha, Rivotril, remédio, vamos tomar um antidepressivo, um ansiolítico, né? E vamos dopar. Vamos resolver o problema com química, de forma alopática. Você não resolve seus problemas, né? Você não encara a sua realidade, não consegue sair do lugar, mas a sua sensação de felicidade é extrema, né? Então, assim, o que o Banco Central tenta fazer com a economia é igual um psiquiatra que tenta dopar um paciente ou um terapeuta para adiar um problema. Eu vejo, assim, essa analogia para mim e pode dar certo durante muito tempo, mas a conta chega. Em algum momento a conta chega. Chega. E você vai acumulando, né? Você está acumulando o problema. Vai acumulando ele aos poucos, devagarzinho, mas ele está crescendo. Aí tem até algumas teorias, né, que falam que encurtar os ciclos, né? Tornar as crises, né? Permitir as empresas falirem mesmo, o mercado realocar ao tamanho, né? E voltar a crescer, ciclos menores, né? Uhum. Aí é mais teórico aqui. Aí, nessa questão de negociável também, eu queria falar da regulação, né? A questão da regulação, ela é ótima para esse mundo das criptomoedas, porque ela vai trazer mais usuários. É igual aquela questão da lei ali, dessa lei do Metcalfe. E a questão de trazer mais usuários torna ela mais negociável e isso vai aumentar o valor das bitcoins, das criptos, pelo fato de elas serem escassas, né, limitadas. Hoje, por exemplo, os fundos de pensão, fundos de investimento no Brasil e no mundo são poucos que investem. No Brasil, nenhum, acho, por causa da regulamentação, e no mundo, acho que são poucos
ainda. E eles sabem do potencial disso, eles só não podem investir. E eles trabalham na casa de bilhões, trilhões. Esse aqui é o maior do mundo no Japão, ele é um fundo de pensão de 1,5 trilhão de dólares. E o mercado financeiro ainda está muito distante das criptomoedas, né? Imagina o dia que você vai abrir o seu aplicativo, né? Isso, num futuro aí de 10 anos, ainda vai ser muito corriqueiro ainda, mas na questão de você abrir o aplicativo do seu banco e tá lá, invista em bitcoins com a gente. Quando que isso vai acontecer na Caixa, por exemplo? O dia que um usuário chegar e ver ali, invista em bitcoins com a gente, qual que vai estar o valor da Bitcoin? Isso tem toda a questão de regulação e a tendência dos governos, né, é fazer a regulação contrária, oposta, de bloquear, tentar impedir, só que as criptomoedas elas são inevitáveis, né? Então, por concorrência, né, do mercado mundial, alguns poucos países que forem regulando, eles vão se tornando ótimos países para investir, empreender, vão crescer, ganhar muito dinheiro e tudo. Então, por essa questão de concorrência mundial, a tendência é que eles se abram, sim, para as criptos, né? Tentam regular o máximo possível, mas não dá para descartar. É igual proibir de vender ouro, né? É uma questão bem complicada, né, para eles regularem, para eles impedirem. Então, o melhor que eles têm a fazer é regular e trazer riqueza para o país, né? O que você tem a falar? Historicamente, proibir de vender ouro já foi feito várias vezes, apesar de ser um absurdo, né? Já tiveram governos, acho que que proibiram vender ouro e já tentaram confiscar ouro, né? Isso aconteceu na Segunda Guerra com os judeus na Alemanha nazista. E isso também, acho que em 22, eu acho, o governo americano mandou confiscar ouro e falou que era proibido o porte de ouro, ter ouro. Foi uma coisa assim. Eu vi na palestra do Urit lá na BitConf até isso. Pois é. E, assim, a tecnologia é inevitável, né? Não dá para esquecer como que se faz um sistema peer-to-peer de pagamentos eletrônicos. Agora, eu acho que os governos estão um pouquinho à frente nesse sentido. Além de regular, para mim, e isso pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Para mais controle, né? A tecnologia pode ser incorporada aí por muitos governos para se ter uma criptomoeda estatal, né, um ledger oficial, e aí essa entidade central tem domínio absoluto sobre as transações, tem uma facilidade gigantesca de cobrar imposto, porque o imposto pode ser cobrado direto numa transação, nada precisa ser declarado, ou seja, essa tecnologia é muito vantajosa para um governo do ponto de vista fiscal. E eu não duvido, pelo contrário, aposto que vai ser implementada. Eu aposto que vai ter um upgrade aí, tecnológico nos sistemas fiduciários mundo afora. Tá? Não sei qual país que vai encabeçar essa iniciativa. A Rússia, né, de alguma maneira, já fez a Crypto Ruble. Tem a Petro também na Venezuela, tem outras criptomoedas aí, projetos de criptomoedas estatais, mas eu acredito que a tecnologia vai acabar sendo utilizada para se realizar um sistema de pagamento internacional oficial ou de alguma maneira assim permissionado, sabe? Esse é uma previsão que eu tenho e que não é nada amigável para um entusiasta, né, das criptomoedas, que tem valores ali inspirados na escola austríaca, inspirados no movimento cypherpunk, libertarianismo, né? É o oposto disso tudo. Com certeza. Eu acho que foi o FMI, agora lançou a Learning Coin. Eles criaram ela com a intenção de entender o que é isso, como que isso impacta, porque é o que todo mundo faz hoje, né? Tentar entender como é que isso tudo vai influenciar na nossa vida daqui para frente, as economias dos países.
Tem muita coisa por vir ainda e há muita dúvida, né? Tanto é que o nome dela é Learning Coin, né? E que eles querem entender isso mesmo, como é que vai ser daqui para frente. A gente chega com hipóteses, né? O outro ponto aqui é o durable, né? Resistente. E essa é a questão principal aí do reserva de valor, né? A questão do reserva de valor está ligado a várias coisas, é a segurança, né? A ideia é preservar o poder de compra no tempo. Aí vem também com o quesito de não pode ser falsificável, né? Ou então hackeável, né? Resistentes aí eu coloquei aqui, resistentes a ataques externos ou internos, né? E também a emissão centralizada, e aí a gente vai falar um pouco da emissão centralizada contra a emissão descentralizada por software e a questão da previsibilidade também. Questão de preservar o poder de compra no tempo, tem ativos, né? A gente vive no nosso mundo hoje, a gente tem alguns ativos que são muito bem definidos, né? Por exemplo, os imóveis, de novo estou repetindo eles aqui, os imóveis, muitas pessoas investem em imóveis, que é uma grande forma de preservar esse poder de compra, né? Você tem uma liquidez mais baixa, mas você consegue preservar isso. O ouro também por milênios já é utilizado dessa forma. Aí eu também citei aqui ações de empresas, né? Porque outras maneiras também são deixar na poupança e no INSS. São maneiras que eles dizem ser de preservar o poder de compra, né? Para garantir a aposentadoria sua, ou então garantir um dinheiro daqui a 30 anos, né? E aí, em contrapartida a isso, existem as ações das empresas também, que pode arriscar mais, mas arriscar bem arriscado, né? Quer citar alguma coisa, Antônio? Olha, sobre resistência do Bitcoin, né? As criptomoedas em geral são as melhores, são os melhores caçadores de prêmios aí criptográficos, né? Porque, por exemplo, tem muita empresa que faz bug bounty, né? Que é para alguém ir lá e achar um bug e demonstrar um erro, provar um erro, a pessoa se identifica e aí aquela pessoa recebe um pagamento, por exemplo, por ter achado uma falha. E as criptos, elas são a melhor prova de que esses algoritmos funcionam, porque você não precisa se identificar. Se você consegue quebrar alguma coisa, fazer um gasto duplo, gerar moeda, e você não precisa de maneira nenhuma provar como você fez aquilo, você simplesmente faz e ganha recompensa econômica. Então, assim, a resistência é o pilar, né, desse protocolo. Sim, nós vamos chegar lá ainda. Vou citar aqui outros pontos aqui, ó, da resistência. Tá. Isso aqui é tudo resistência. Aí tem esses métodos aqui, né, tradicionais aqui que o regular oferece. E na questão de resistência também, um fator que mostra totalmente a fragilidade do dinheiro nosso é a questão da falsificação, né? É um pedaço de papel. Eles colocam marca d'água, colocam número de série, colocam tudo, mas esse pacote aqui preto aqui à esquerda aqui é um pacote de dinheiro falso que está sendo vendido na internet agora. Eu escrevi dinheiro falso, apareceu lá em primeiro lugar, um SEO top ali. Uma nota de R$100 custa R$20. A nota de 50 custa 10. Tem os pacotes promocionais também. Acho que se você comprar R$12.000, você paga 900. Aí eu até fiz um Photoshop aqui para pagar o telefone do cara, mas tá lá na internet, é um absurdo. As próprias moedas de ouro antigamente eram muito falsificadas, né? O pessoal misturava com outros metais e tudo, e até para eles encontram, outro dia eles encontraram aí um tesouro no fundo do mar e com acho que 2.000 moedas. E aí eles identificaram que
além de tudo, todas as moedas tinham a marquinha das mordidas, né? Porque era um negócio normal de se fazer, era saber se era ouro ou se não era, era morder a moeda. Que mesmo assim que mostra a fragilidade, né, da moeda e se ela representa realmente o valor que ela afirma ter. Aí na questão de falsificação, né, volta lá naquela ideia do início da palestra, que era mostrar como a gente atua para poder enfraquecer, né? Vamos supor que eu quero fortalecer a minha moeda, eu crio maneiras de torná-la resistente, por exemplo. E se eu quiser enfraquecer uma moeda, se eu quiser enfraquecer uma nação inimiga, aí tem essa operação Bernard aqui, foi uma operação dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, que a primeira coisa que eles faziam era pagar fornecedores com a libra esterlina falsificada. Aí eles injetavam muita libra esterlina falsificada no mercado, pagavam aqueles fornecedores, a libra esterlina era a moeda mais forte no mundo na época, e aí o governo inglês começou a se queixar ali que estava chegando muito, e isso eles soltavam na Europa, essa libra esterlina, no continente. Aí o governo inglês começou a reclamar, viu que estava realmente muito ruim, chegando muita nota falsa e tudo, estava causando um impacto negativo na economia deles. Aí os nazistas se tocaram que essa Operação Bernard era criar a libra esterlina falsa para lançar no mercado inglês e criar uma inflação na economia inglesa e fragilizar eles na guerra. Olha o nível de ataque, né? Um ataque na economia, né? Numa guerra. Um ataque inflacionário, né? Um ataque inflacionário. Isso que eles estavam brigando de tanque, avião, bomba atômica, e teve até ataque inflacionário também. Hoje em dia, os nazistas devem olhar para os Estados Unidos assim e falar assim, nossa, a gente era muito amador, né? Porque os Estados Unidos imprime mais dinheiro do que eles nunca imaginaram, nunca sonharam em imprimir, né? Não, com certeza. E até tem questão lá no Chile também, né? Quando questão do Pinochet, o apoio americano no Chile, eles enfraqueceram a economia do Chile também para chegar dominando, porque era um governo um pouco mais no sentido socialista que estava dominando lá. Aí os americanos, com o poder militar e o poder econômico ali, enfraqueceram a economia do Chile para gerar uma crise lá. Tem vários casos nesse sentido, né? Aí você chegou a morar no Chile, não sei se você acompanhou mais dessa parte. Olha, cheguei a morar no Chile, gosto da história chilena. O Pinochet foi um ditador, né? Sem dúvida, mas ele foi um dos únicos ditadores que foi muito severo ali do ponto de vista civil, do ponto de vista de defesa nacional, tal, né? Teve o poder nas mãos e fez atrocidades, só que foi uma ditadura um pouco atípica, porque teve muita liberdade econômica, né? Imagina um ditador convidar uma equipe de economistas de fora, que são os economistas de Chicago, né, conhecidos como Chicago Boys, para tentarem fazer do Chile um país mais desenvolvido. Então, assim, foi muito atípico. Imagina um governo autoritário que abre a tese econômica dele para uma escola de pensamento de outro país. Eu desconheço essa questão dessa simulação de crise, para te falar a verdade. Então, eu não posso dizer muito. Viu? Massa. E essa questão do Pinochet, eles conseguiram, né? O Chile está um país bem desenvolvido, né? Essa questão econômica, conseguiram. Aí essa parte é até boa para a gente chegar nessa próxima parte aqui da resistência. Foi bom ter entrado nesse assunto do Chile também, que essa questão os governantes controlam a emissão de moedas, né? E eles têm o poder de bloquear a conta, impedir transações, e além de ter esse monitoramento total, né? Aí aqui eu quis dizer o seguinte, que a gente depende do nosso governante, do Banco Central, para poder saber o que vai depender da nossa economia, quanto que a nossa moeda vai valer.
o Collor foi o melhor exemplo a ser citado aqui no Brasil, né? O que fez bloqueio de contas, autoritarismo total com seu dinheiro. Cadê a sua cidadania, né? Onde fica a sua cidadania depois que o governo faz uma coisa dessas, né? Um absurdo desse tamanho. Aí aqui eu coloquei a Dilma, o Maduro, o Bolsonaro e o Trump. É o seguinte, a gente está na mão desse pessoal. Sai a Dilma, entra o Bolsonaro. Qualquer pessoa pode... Você pode ter alguma preferência política, mas o seu dinheiro ele está na mão desse pessoal, né? Não, se você for de um lado, você pensa, pô, é um absurdo o que o outro lado faz. Mas no fim das contas, ter o nosso dinheiro, ter a nossa individualidade ali, da gente fazer o que a gente quiser, o nosso controle financeiro nas mãos dessas pessoas, né? É meio que um absurdo, né? Aí, nas mãos deles ali, o que virou o dinheiro da Venezuela? É emissão infinita, né? O dinheiro, todo dinheiro, qualquer dinheiro é emissão infinita. Aí, aqui eu também citei aqui a questão dos bancos centrais, né? Hoje a economia do mundo é baseada nos bancos centrais, tem o BIS, que é o mediador ali dos bancos, isso aí você vai poder explicar muito melhor que eu. Uhum. Também coloquei aqui esse mapa aqui com os Estados Unidos destacado. Antes do mapa, outra coisa do poder econômico, além de tudo, é a questão do poder militar, né? Muitas vezes o poder da moeda está no poder militar. Essa questão, a gente é doutrinado a aceitar esse pedaço de papel como alguma coisa de valor. Desde pequeno, a gente pega um pedaço de papel, vai na sorveteria e ganha um sorvete. A gente fica desejando aquilo ali desde sempre. Mas é uma merda de um pedaço de papel. Por trás tem um monte de irresponsáveis ou responsáveis, cada um fazendo o que acha que é melhor, mas a gente fica nas mãos desse pessoal que acha o que eles acham. E a questão também do governo, a questão da resistência, dessa questão os americanos têm o controle, eles estão em busca de um controle absoluto da economia mundial. Eles já têm a moeda mais forte, que é o dólar, e, além de tudo, tem um enorme controle das transações bancárias, né? Toda transação internacional é ultra controlada, e isso tudo, além de tudo, é com o objetivo de fortalecer a moeda deles e também de ter esse controle absoluto, né? Isso. Eu não sei se você consegue compartilhar link por aqui, a gente consegue fazer isso? Consegue, você também consegue. No chat? Uhum. Olha só. Eu pego ele aqui e abro aqui. Essa questão de moeda, né? Como o protocolo é centralizado, isso está muito ligado a poder, né? E o primeiro ciclo de coerção, lá na Lídia, 600 anos antes de Cristo, começou, né? A inauguração da moeda fiduciária foi lá. O primeiro passo é você ter um exército e pagar o salário dos seus soldados com a moeda fiduciária. Aí você consegue fazer o que é curso forçado, né? Dominar um território, fazer com que os comerciantes daquela área adotem a sua moeda, dar incentivos, né? Mas sempre tem a força por trás para garantir que outro padrão não vai tomar o seu território. E a China agora é um novo poderio militar do mundo, né? Depois de muito tempo da hegemonia americana aí com os petrodólares, né? Com aquele acordo bilateral com a Arábia Saudita, que só poderiam ser vendidos barris de petróleo em dólar em 73. E isso foi quando o dólar, quando ele deixa de ser lastreado em ouro, ele perde escassez, né? E quando ele... Nós vamos chegar nesse ponto aí também. Então. Nós vamos falar isso ainda. Vamos. E aí, quando ele se torna, né, essa questão do petrodólar, ele vira um token de utilidade, e até então o comércio internacional era o padrão
é sempre dólar, né? A emissão de dívida é sempre dólar. E agora, Portugal, 16 horas atrás, essa notícia, tá? Olha lá, do dia 30 de maio, e Portugal emite dívida em yuan, que é a moeda chinesa, pela primeira vez. E chamou isso de título panda, e a prerrogativa é justificar o seu padrão, o seu portfólio de dívida. Mas, na verdade, o que a gente vê aí é uma grande mudança de poderio econômico, de poderio militar, né? Exatamente. A China tá correndo contra esse poderio americano, né? Esse domínio completo da economia deles. Beleza. A gente vai falar disso ainda. Aí entra uma coisa fascinante na questão da resistência, que é essa tal da blockchain, né? A blockchain, que é esse protocolo descentralizado que não é hackeável, ninguém pode chegar e gerir da forma que quiser. Isso aí é uma resistência, é um protocolo sensacional, né? E, além de tudo, tem a questão da previsibilidade de emissão, né, definida pelo software, que também é imutável. Então, da mesma forma que aqui, né, eu coloquei esse símbolo do infinito, né, que a gente não sabe o que vai sair da cabeça desse pessoal, aqui a gente sabe que é 21 milhões e pronto, tem aqui o gráfico certinho, aqui exatamente como que vai ser essa emissão, e a partir daí você pode começar a gerenciar o seu capital, né? Seus interesses, sua renda, porque isso aqui está definido, ninguém vai mudar. E essa questão da blockchain, aqui, essa questão do centralizado, são os pontos, né, de fragilidade, né? Os governos, a questão do descentralizado, ele já é um modelo gerencial bem mais robusto, e o distribuído, ele impede esses ataques externos e internos, né? Isso traz isso é a resistência perfeita, né? A Bitcoin, ela não tem como falsificar ela, né? Você troca ela dentro dessa rede, você não consegue jogar uma Bitcoin falsa ali dentro. E ninguém consegue hackear isso. Essa resistência que a blockchain traz, essa previsibilidade, isso é fantástico, né? E o legal é que essa previsibilidade é via consenso, né? Se a rede decide que não vai ter 21 milhões, vai ter 42, passa a ter 42. A questão é que essa decisão, existem incentivos para ela não ser tomada, né? Porque isso deprecia Bitcoin, né? Com certeza. O algoritmo de consenso ali do Proof of Work ali, aquilo ali merece um meetup só para ele. Sim. O tanto que é fantástico, né? Essa relação da tecnologia, né? Eles trazem essa questão da tecnologia, trazem um desgaste, né? Um custo de computação, e também também tem a questão de tempo, né? Que você vai se tornando difícil de hackear por fases no tempo, e também o interesse econômico, né? Qualquer agente, por mais egoísta que seja, qualquer pessoa que entra nessa rede, quanto mais egoísta ela é, mais ela fortalece a rede, né? Eu acredito, Léo, e isso aqui é um pensamento meu, tá? Eu não validei isso com ninguém ainda, e posso estar enganado. Mas eu acho que a Bitcoin não é passível de ataque de 51% por interesse econômico. Eu acho que um ataque de 51% que acontecesse seria para destruir a rede, mas não para se ganhar com isso. Porque seria muito difícil monetizar um ataque desse, porque você teria que vender muito rápido, né? E de alguma maneira desovar as moedas ali que foram obtidas, né? E eu acredito que isso já foi comprovado, tá? Existem dois grandes grupos de pessoas brilhantes, né? Ou de organizações muito bem financiadas,
que fazem os grandes hacks, né, em exchange, os grandes hacks de carteiras, e que perturbam um pouco esse ecossistema. E é engraçado, porque essas duas entidades, que a gente pode chamar aqui de A e B, né, elas têm objetivos diferentes. Enquanto uma entidade A, por exemplo, quer angariar fundos, né, quer ganhar dinheiro com esses hacks e quer adquirir moedas para depois vender essas moedas, existe um outro grupo de hacks que também rouba moedas, né, mas que o objetivo deles é fazer barulho. É como se fosse prejudicar a rede, como se fosse causar caos. E eu acho isso, assim, engraçado, porque a gente não sabe quais interesses estão por trás, né, em tentar atacar a rede. E a rede, ela é bem resistente nesse sentido do ataque 51% também pelo fato de que para você, se você é um governo ou qualquer entidade aí do tipo aí que quer, com muito poder, que quer quebrar isso, você teria que construir uma rede igual a que tem hoje e um pouco maior, né? Uhum. E a rede que tem hoje é a maior rede de computadores do mundo. Então você teria que construir de novo a maior rede de computadores do mundo. Uhum. Então, isso torna ela muito resistente. Ou convencer alguns players da rede a trabalharem para você, que é o mais provável, né? Isso, Só que eu acho que os próprios mineradores, assim, apesar de serem figuras assim consideradas ali racionais, né, totalmente ávidas ali para ganhar com a mineração que dá mais dinheiro, do token que está dando mais dinheiro, eu acho que até os mineradores têm uma ética suficientemente boa para não participar de um ataque de 51% consciente, pelo menos, entendeu? Bom, isso é só a suposição também. Até aquele caso da Binance de agora aí, seria um ataque, né? Seria. E eles chegaram a comentar que eles não fariam, né? Um negócio assim. Há controvérsias, né? Tem A gente que própria, acha. a própria Binance falou que não gostaria, que o pessoal ia cogitar isso para ela e ela meio que ela cogitou, mas descartou de imediato, que seria um absurdo por completo, né? Aham. Assim. E isso até ontem até o Daniel, o pessoal no Meetup que eles fizeram lá, Blockchain BH, Blockchain Academy, tá gravado também, depois ele vai lançar. Nesse Meetup ali, ele com o Narcélio, o pessoal, eles comentam que tá escrito no white paper, inclusive, que essa questão dessa força, né, esses blocos são imutáveis enquanto houver interesse econômico. Aí tem lá a frase escrita exatamente do jeito que fala. E isso aí já estava previsível no próprio white paper. Então já era o estudo já estava sabendo muito bem feito o que estava sendo feito. Olha, tem um podcast do Narcélio agora que saiu, acho que saiu hoje, se eu não me engano, que fala só sobre o reorg, que é é um podcast técnico, né? Sobre essa reorganização dos blocos. Eu acho que vale a pena, quem tiver interesse sobre esse assunto, conferir o podcast do Narcélio. Eu vi o Acho que pessoal chama compartilhando isso hoje agora também, no BH Crypto, no Blockchain BH, depois a gente coloca o link aqui também. isso. Vamos avançar, Léo. Valorável, né? O valor, né? Esse aí vem de outro princípio ali, né? Que é a questão da unidade de conta. Aí tem a questão da fidúcia, que são as moedas do governo, né? Forçadas por lei, e a questão do valor na questão da utilidade e escassez, né? Do valor subjetivo. Aí, se você quiser falar um pouco sobre isso aí. Assim. Você já pode até começar a citar aquelas questões escassez, que era atrelada à escassez do ouro, porque aqui a gente vai falar aqui daquele tema que você estava abordando do petróleo. O padrão ouro, ele não começa com o dólar americano. O padrão ouro que nós conhecemos em 1800 começa com a libra esterlina, né?
Aí, mais uma vez, questão de poderio militar, questão de poderio econômico, esse padrão ouro, o dólar substitui a libra esterlina como uma moeda internacional para o sistema de pagamentos. E isso acontece em Bretton Woods, final da Segunda Guerra Mundial, 44 representantes dos países aliados, né, encontram ali em New Hampshire e concordam, né, entram num consenso que o dólar seria a moeda internacional, pois o dólar era lastreado em ouro a preços fixos, né? E o que acontece? Anos depois, né, em 71, os Estados Unidos estava no período de estagflação, que é desemprego alto com inflação. A Marinha Britânica leva um carregamento de dólar para o Banco Central americano, fala assim, olha, gostamos muito do papel, mas a gente quer o ouro hoje. E aí volta para a Inglaterra com carregamento de ouro. E eu não sei se foi a primeira vez que um país fez um saque assim grande, né, do conversível, mas chocou a estrutura de poder americano, porque o Nixon rapidamente fez um pronunciamento na televisão, né, que é um pronunciamento provisório de suspensão do colateral em ouro, só que é um provisório que dura até hoje, né? E o dólar tinha o seu valor ali, né? Muito baseado no ouro, por colateral, né? Porque o ouro é escasso, os átomos de ouro são escassos, né, na natureza. E é engraçado, porque o ouro também tem um crescimento de produção previsível. Você sabe que de um ano para o outro, a produção de ouro não vai dobrar. Não vão haver técnicas de mineração tão mais eficientes que vai dobrar a produção, né? Então, assim, ou de maneira natural ou de maneira artificial, tá? Por controle, por conluio das mineradoras, eu não sei até que nível isso é discutido, mas o ouro tem o seu valor, sustenta o seu valor muito, né, pela direção ali da escassez. E o dólar tomava esse emprestado. Só que quando o dólar deixa de ter esse valor ali, né, por tabela da escassez do ouro, ele vai recorrer ali para o segundo motor, né, do valor, que é a utilidade. E aí o dólar ele ganha utilidade com o petrodólar, que é um acordo bilateral com a Arábia Saudita, que faz com que a moeda petróleo, né, só possa ser pago em dólar americano. E aí ele ganha, ele assume, né, o papel ali de um token de utilidade e recobra o seu poderio internacional, o dólar volta a valorizar e tal. E hoje está sendo quebrado e ameaçado justamente pela China, né? Que é essa imagem aí que você deve ter colocado simbolizando a guerra comercial. Isso. Nós vou chegar nesse ponto aqui ainda, que eu vou voltar nessa introdução que você fez aí da utilidade e escassez, né? Que aí o dólar perdeu o lastro do ouro, né? Mas ele passou a ter o valor na utilidade e dominou o mundo através disso. Outra questão também aquela história do inglês ali, do navio, chegar um navio de papel, levar um navio de ouro, deve ter abalado demais, né? Deve ter sido assustador ali para o governo. E outra questão também era a União Soviética estava acumulando dólares também, porque o dólar tinha esse valor de ouro, né? Teoricamente no papel ali, e essa questão de desvincular o dólar dessa maneira também foi uma maneira de enfraquecer essa estratégia que a União Soviética estava levando. Aqui eu citei aqui a questão de valorável, o início dela viria do escambo, né? O escambo ela é perfeitamente valorável. Lá na Venezuela não tem mais dinheiro, mas você pode chegar, o dinheiro deles está completamente inflacionado, mas você com certeza você consegue com um saco de arroz trocar por um pouco de feijão. Então é o princípio básico ali, só que ele não é único, né? Não é um item único ali. Então depois aí tem essa questão do escambo, aí
cito um pouco das leis também, né? A lei, ela determina, né, que tudo é obrigatório, toda empresa é obrigada a fazer a sua contabilidade em reais, aceitar os pagamentos em reais e pagar os impostos, né? Obrigada a pagar os impostos no real. Então, isso é uma maneira de fortalecer, né, de tornar o real uma moeda forte aqui dentro. Além de pôr a polícia e pôr os órgãos investigando você para te prender, caso você não siga essa lei, por exemplo. Então, te cobrar mais imposto e multas e tudo mais. É uma coerção ali total, né? É um jeito de pôr valor para o dólar, o real, e para as outras moedas. Aí aqui a gente já entra um pouco na questão das criptomoedas. Aqui, as criptomoedas não têm fidúcia nenhuma, né? Não tem nenhum governo apoiando elas. E a escassez, todas são escassas. E a questão da utilidade depende da moeda, né? Algumas são muito úteis, outras são pouco úteis. Aí aqui a gente já começa a falar de uma coisa bem mais para frente. E por que a Bitcoin, ao meu ver, a Bitcoin é soberana a todas as outras? É essa questão, né, por ser a primeira moeda, ela não é a melhor, não é a mais rápida, não é não sei o quê. Todas as outras vêm com uma proposta de ser melhor em algum ponto que a Bitcoin, só que a Bitcoin é a primeira. Todas as outras você negocia no par Bitcoin. Ela é esse instrumento de conta, né, para todos os outros criptoativos. Aí, como que o mundo criptoativo se comporta nesse meio, né? A Ethereum, por exemplo, é uma moeda que está em segundo lugar de market cap. Por que ela tem toda essa força? Além dela ter sido uma das primeiras a lançar a plataforma de tokens, acho que foi a primeira a lançar essa plataforma de criação e tudo dos smart contracts, além dela ter sido a primeira a criar essa plataforma e tudo, vários tokens foram criados nessa plataforma dela. Aqui está a lista dos 10 principais tokens em valor de mercado. 8 são na plataforma Ethereum. Ou seja, quando eles foram lançados também precificados em Ethereum, né? Se você chegar no CoinMarketCap hoje ali, você consegue ver o preço de muitas das criptos em Bitcoin e em Ethereum. Aí, na questão da Binance, a Binance é uma das maiores corretoras do mundo hoje, tem muitos criptoativos negociados lá, e ela lançou esse token BNB dela, e o token BNB, dentro da plataforma dela, já era um token forte, porque ele também era instrumento de conta ali dentro da Binance. Você consegue negociar tokens no par BNB. Isso traz um valor gigantesco para ela. E, além disso tudo, agora ela subiu esse ano de $4 para 30 e poucos dólares até agora, pelo fato dela ter lançado a plataforma dela de desenvolvimento de novos tokens, né? Aí, algumas empresas, alguns tokens estão sendo lançados nesse Binance, da BNB, que traz uma vantagem para eles também, na questão, eles não querem tanto questão, eles querem somente a questão comercial dos tokens. Então, esse token BNB é excelente para isso. E, em busca de se valorizarem, né, moedas como a Ripple, por exemplo, pagaram para a Binance para serem par de negócios dentro da Binance. Você consegue comprar Tron pagando em Ripple, ou seja, a Ripple já está precificando coisas, ela, como uma estratégia de marketing, uma estratégia de negócios, ela se valorizando, ela fez uma doação para a campanha da Binance ali e foi beneficiada, né? Foi premiada dessa maneira. E uma questão também é essa HTML Banker. Tem até um pessoal do Brasil que está envolvido nisso, pessoal daqui de BH, que eles trabalharam essa HTML Coin, uma moeda antiga. Tem até uma comunidade razoável no mundo, só que ela
já sofreu em várias corretoras ruins, e foi muito desvalorizada, e agora essa comunidade trabalha em desenvolver por ela, e eles criaram agora essa HTML Banker, que é uma corretora para HTML. Então, você compra Bitcoin, Ethereum, vários tokens, várias moedas para HTML. Ou seja, com a ideia de trabalhar nessa questão do valorável, né, para trazer poder para essa moeda e essa valorização em longo prazo. Quer comentar alguma coisa do criptomercado aí também? Não, Léo. Beleza. Aí aqui, outra questão que eu vejo demais, aí já é um pouco de imaginação fértil de como que eu vejo o mundo daqui para frente. Tem a questão da utilidade, né, do dólar ali, que você já falou, que foi atrelado para o petróleo. E a Bitcoin, ela é um commodity, né? Eu vejo ela muito dessa maneira. E ela é perfeitamente enviada, né, portátil para qualquer lugar do mundo. E na questão Estados Unidos e China, a China está querendo forçar os países a negociarem o petróleo no dinheiro dela. E essa notícia que você soltou agora aqui também, do títulos de dívida de Portugal sendo lançado em yuan, né? Isso é tudo estratégia de fortalecimento da moeda chinesa. Só que eles estão nessa guerra, o mundo pode vir essa crise, e qual que é um padrão que ninguém domina, que ninguém consegue dominar, é a tal da Bitcoin. Então, eu vejo ela num futuro assim como sendo o padrão de negociação das bolsas. Além de tudo, é onde os mercados estão acostumados com uma instabilidade, né, de preços, né? Então, eu vejo num futuro distante, talvez, ela como um valor disso. E tem até alguns projetos, algumas corretoras no mundo trabalhando nisso, de lançar ações, lançar títulos pareados para serem negociados na Bitcoin. Quer falar alguma coisa? Olha, acho que você colocou bem. Beleza. Aí aqui, questão do estabilidade. Esse quadro aqui, né, que eu tirei aqui, ela dá a Bitcoin como sendo instável. E por isso ela quer criar o tal do token DAI, que é o token estável no mercado de criptomoeda. Mas o que é a estabilidade? Estabilidade significa ser estável no dólar? Para mim, definitivamente não, ainda mais num dólar desses frágil quanto parece, numa economia prestes a explodir. A estabilidade vem da questão da baixa variabilidade em relação à mercadoria, né? Você tem que fazer, o seu objetivo no final das contas é fazer a troca das suas necessidades ali que você precisa. O Brasil, nesse tempo aí, já teve 13 moedas, né? Até chegar no real agora, que está aí, teoricamente, estável, né? E a Venezuela, os números aqui que a gente está vendo aqui que saiu mais antigos, são de 2 milhões e meio a 10 milhões de por cento de dívida, de inflação ao ano. O Banco Central da Venezuela emitiu ontem um dado falando que foi 100.000%. Eles até ficaram surpreendidos que ele emitiu esse dado, porque fazia um tempão que eles não pararam de emitir esses dados, aí eles soltaram esses dados agora de 100.000%. Só que os dados, antes deles soltarem os estimados, eram de 2 milhões e meio a 10 milhões. E a questão da inflação é a expansão monetária, né? Que tem como consequência o aumento dos preços. Aí aqui é um saco de dinheiro, uma caixa de dinheiro da Venezuela, para comprar, sei lá, quantos ovos ali com esse dinheiro. E hoje, o padrão de estabilidade que a gente tem para o mundo é o dólar. Mas ou seja, estamos muito mal visto
pelos chineses, e o mundo é o que temos hoje, mas é uma questão de quantos dólares você realmente compra em mercadorias, né? Qual que é que tá, se existe sim essa inflação do dólar no mercado. Aí a questão da estabilidade também a alta instabilidade da Bitcoin é um grande indicador do baixo market cap dela. Isso aí já é questão de mercado. Apesar dela estar ali com 150, 170 bilhões de dólares, ela é muito volátil, é um ativo dos mais voláteis aí comparados com outros da bolsa e tudo. Isso é um indicador da pequenice dela, porque as small caps na bolsa são as mais voláteis, né? São moedas muito voláteis e tudo, são ações voláteis, e a Bitcoin, ela ainda é muito volátil. Então, isso é um indicador desse tamanho. E aí aquela questão que eu falei, né? Qual que é o mercado que já está acostumado com essa volatilidade? Aí eu acredito muito mesmo que a Bitcoin vai se adaptar muito bem ao mercado financeiro. Ela vai ficar ali guardadinha nas cold wallets ali e esse valor sendo replicado ali nos mercados. Aí aqui é uma crítica à questão da Bitcoin Cash. Por exemplo, o pessoal defende muito, tem muitos defensores da Bitcoin Cash como tecnologia, que é muito melhor do que a tecnologia da Bitcoin, que ela realmente segue o padrão que o Satoshi Nakamoto desenvolveu, que era de criar um sistema de dinheiro eletrônico, e que a Bitcoin Core ali, né, se recusou a atualizar para esse padrão, e eles são defensores dessa moeda. Só que a MakerDAO, né, a Maker e a DAI, que fizeram esse gráfico aqui, que criticam a Bitcoin, falam que a Bitcoin não é estável e, portanto, não é moeda, eles estão muito certos, porque hoje a Bitcoin não é moeda mesmo. E a Bitcoin Cash é mais instável ainda. Então, ela não adianta ter uma tecnologia melhor se não é referência de valor no mercado e se também não é estável. E, para isso, tem outras moedas com tecnologias melhores que a Bitcoin Cash. Eu acredito que talvez, se ela for tão melhor assim mesmo, a Bitcoin, num bloco posterior, a rede pode pegar essa tecnologia e adotar na Bitcoin mesmo. Então, essa Bitcoin Cash, para mim, hoje é uma moeda de teste. Depois aí, se o pessoal quiser comentar sobre isso, o pessoal que está ouvindo aqui agora, que quiser comentar, às vezes tem algum defensor da Bitcoin Cash aqui, às vezes o Antônio também é defensor da Bitcoin Cash. Quer falar alguma coisa? Olha, não é o caso, não, de defender a Bitcoin Cash, mas sobre as stablecoins, sobre essa questão de estabilidade, um dos grandes fatores que afastam as pessoas, né, um comerciante com um pouquinho de sanidade, né, de aceitar a criptomoeda, é justamente porque nenhum empresário aguenta que o seu fluxo de caixa de um dia para o outro fique 20% melhor ou 20% pior, né? E aí as stablecoins vêm para corrigir essa questão de estabilidade. E o jeito certo de ver estabilidade, você colocou muito bem, né, que o paradigma hoje é estável em relação ao dólar, né? Mas além disso, além de ser estável a relação ao dólar, existem duas maneiras de você, dois critérios, né, para você atestar estabilidade. É quanto à estacionalidade da moeda em relação à sua média e em relação à variância. Porque tem stablecoins hoje que se intitulam stablecoins que, na verdade, elas têm uma média constante, então o gráfico é assim no longo prazo, mas aí você tem variações bruscas, né, de grande volatilidade, porque a média, por exemplo, de menos 2 e 2 é zero. A média de menos 1.000 e 1.000 é zero. Então, assim, a moeda tem que ser estacionária em relação à volatilidade dela, a variância tem que ser baixa e tem que ser estacionária em relação à média. Tem stablecoins aí que elas não variam muito a curto prazo, mas, assim, o gráfico está deslocando para cima. A stablecoin está valorizando. Aí não é nada estável, né? E, querendo ou não, elas abrem, né,
um mercado novo, né, para cripto, que é o mercado de meio de pagamentos, e existem formas diferentes de se fazer uma stablecoin. Hoje em dia existem 3 tipos. As stablecoins tipo 1 são aquelas lastreadas em moedas fiduciárias, né? A BRLT Money é uma delas, lastreada em real. A Tether é uma delas, a TrueUSD. E a BRLT eu tive a grande oportunidade de escrever o white paper dela, né? Que é o primeiro token lastreado em real no Brasil. E o tipo 2 de criptomoedas são aquelas que são lastreadas, de stablecoins, né, que são lastreadas em criptomoedas. E geralmente numa cesta maior, uma proporção maior do que 1 para 1. Tentam-se aí lastrear uma stablecoin, né, equivalente a $1, por exemplo, numa cesta de criptomoedas que é equivalente a $2, ou seja, é o dobro de lastro. Mas acontece que, como todas as criptos correlacionam juntas, né? E aí a teoria do portfólio moderno lá de Markowitz já falava isso, que não existe diversificação quando as coisas correlacionam de maneira idêntica, né? E as criptos correlacionam de maneira idêntica. Então, assim, as stablecoins tipo 2, quando o mercado está desvalorizando muito, elas não seguram a sua estabilidade, porque não adianta você alocar ali $2 em Ethereum, por exemplo, para segurar uma stablecoin, se o Ethereum, na verdade, desvalorizou 80%, sabe? Aí ela perde o prumo. E as stablecoins tipo 3, que são aquelas lastreadas, né? Lastreadas não, que são aquelas controladas por algoritmos, que são por ações de senhoriagem. São stablecoins algorítmicas que estão ali sendo negociadas a $1. Se ela é negociada acima de $1, o contrato inteligente já gera novas stablecoins, novas unidades, né, para que a oferta dessa stablecoin aumente e ela comece a ser negociada no seu ponto de equilíbrio de novo. E quando esse contrato inteligente emite novas stablecoins para diminuir o preço dela, né, que ela está sendo negociada, ela coleta esse recurso em outras criptomoedas, por exemplo. É por isso que chama ação de senhoriagem. Senhoriagem é o ato de é a diferença do valor nominal para o valor real. Por exemplo, a Casa da Moeda cria uma nota de R$100. Vamos supor que custou R$1 para produzir essa nota. A senhoriagem é essa diferença, de R$99. Então, essa stablecoin tipo 3, quando o preço está acima do mercado, emite mais stablecoins, guarda esse dinheiro em criptomoedas para quê? Para fazer a recompra de stablecoins se ela está sendo negociada abaixo do seu valor de mercado. Aí usam-se esse estoque de energia, né, como se fosse um estoque energético, para tentar equilibrar o sistema, mais uma vez. E esse tipo é o tipo mais elegante, que é o tipo algorítmico, tá? Inclusive, nós temos assim o prazer de ter o Rodrigo aqui com a gente no grupo, porque ele mesmo já criou, já idealizou um BRLT algorítmico. Se ele puder depois conversar um pouquinho com a gente sobre isso, seria muito legal. E eu digo o seguinte, desses 3 tipos, na prática, o que mais funcionou até hoje foi o tipo 1. E o Tether está aí para provar isso, apesar de todas as falcatruas, de todas as inconsistências do Tether, foi a moeda em volume que mais foi negociada, né, como uma stablecoin até hoje. Eu quero até comentar do Tether também, que para mim é a segunda criptomoeda mais fantástica de todas, porque o que eles fazem ali é perigoso, né, é um absurdo danado. Só que é até engraçado se você for ver no contexto geral. A Tether, ela fala que ela é a maior criptomoeda stablecoin, né? Ela tem acho que $4 bilhões gerados ali. Ela fala que tem esse lastro, né? Que tem esses ativos em bancos, em contas bancárias e tudo. Se você for pegar o site deles ali, eles vão repetir isso várias vezes, falando um Tether vale $1, porque tem os ativos nos bancos e não sei o quê, só que ninguém prova, né? E eles mesmos, depois, em alguns momentos, eles já chegaram a falar que realmente não tinham. E até o fato de como ela foi criada, né?
para pagar a, a dívida ali do hack, né, da Bitfinex, um negócio assim. O modo que ela foi criada, né, ela foi criada e os donos dela falaram assim, agora a gente tem que colocar fundos nisso aqui. E eles não, é muito suspeito, né, se eles realmente tinham esses fundos. A TrueSG, que é essa segunda moeda aqui, ela é super auditada, não sei o que, tem lá tudo garantindo que cada um, acho que dos 100 milhões de dólares que ela tem ali, é coisa pouca comparado perto do tamanho da Tether. E a Tether, ela está completamente difundida nos mercados. Ela é muito melhor do que o dólar, porque o dólar você tem infinitas limitações para transferir dólar, é um controle absoluto do governo, né? Com as contas bancárias. A Tether, você tem uma transação livre no mundo inteiro. Todas as exchanges já têm ela, apesar dela tentar falar que tem esses fundos, que ela não tem, e ela, na verdade, ela nem precisa ter. Se você for lá no site dela e tentar sacar Tether em dólar, você desiste no começo. Porque para você sacar, você vai criar sua conta, aí você tem que fazer o KYC, né? Aí, a partir daí, você já não quer fazer. Ninguém quer fazer isso, então eles já amedrontam ali 99% do mercado. E na hora de você fazer esse KYC, você tem que pagar uma taxa para eles avaliarem, para te avaliarem se você é você mesmo. Ou seja, você não vai sacar. E se ela tem ali, sei lá, 50%, 70% dos fundos que ela fala que ela tem, é engraçado pelo fato de que a gente critica muito isso, a gente critica ela demais, mas compara ela com o banco, compara ela com a Caixa ou com outros bancos. Quantos por cento no que eles realmente têm do que eles emitem? Aí que está o verdadeiro absurdo, porque eu acho ela sensacional. Todo o histórico dela ali. Eu acho ela a segunda criptomoeda mais fantástica por esses fatos. A Tether já está declarada, né, que ela não tem os fundos todos, e também ela mudou termos de serviço atualmente, dizendo assim, olha, a Tether não necessariamente tem que valer $1, e nós podemos pagar para os nossos credores aí em qualquer ativo, ou seja, inclusive criptomoeda, no preço que eles definirem, né? E se você não quiser usar a Tether, não use, e a qualquer momento a Tether pode parar de existir. Ou seja, é um termo assim não muito razoável, uma vez que você assume que está usando uma stablecoin. Mas é isso que eles declaram. E é um nesse mercado, né? Tá ali e a gente acaba aceitando. Sim. O Rodrigo, se ele nos ouve aqui, quer dar uma palavrinha sobre stablecoin, Rodrigo, sobre a sua stablecoin, como é que você teve as motivações para criar ela, agora é um bom momento. Deixa eu ver se eu libero ele aqui, peraí. Libera ele, que claro, né? Se ele quiser compartilhar, ele teve uma motivação interessante, às vezes quer divulgar a stablecoin dele. Cara, como é que eu subo esse negócio aqui? Ô, Léo, e depois dessa, eu acho que é melhor a gente encerrar pelo horário e depois continuar numa segunda parte. Pode ser, porque a gente já está há bastante tempo, né? Sim. Vamos olhar aqui o que está faltando. Não, essa é a última, cara. Essa é a última mesmo. Que aí depois vem um outro histórico aqui, que é um outro jeito de contar essa história que a gente contou. Perfeito. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Então, como é que eu libero isso aqui? Aqui, ó. Libera para todo mundo, para a gente se conhecer, conversar um pouquinho. Libero. Fala, galera. Deixa eu só falar um negócio, então, das stables aqui, que faltou o que eu queria falar também. Dessas outras aqui, a DingX, o Rapid BTC e o do BNDES. Tá todo mundo liberado? Não, né? Isso. Que essa DingX aí, por exemplo, ela é a moeda criada
uma stablecoin no ouro. E, na verdade, ela não é, no caso dela, não é stablecoin, não, mas ela é lastreada no ouro. E essa Wrapped BTC é uma Bitcoin na plataforma Ethereum. O pessoal bloqueou, ela é uma stablecoin da Bitcoin. O pessoal bloqueou uma carteira ali com um saldo de Bitcoin e lançou essa stablecoin da Ethereum aqui com a intenção de ter trocas facilitadas ali dentro das carteiras de Ethereum. Meio que um Atomic Swap dentro da Ethereum que fica muito mais fácil. O BNDES Token também é uma que vale R$1 no Brasil e o BNDES está em fase de teste dela, que ele lança essa moeda, faz os pagamentos, os empréstimos através dela e faz o controle de quem está gastando essa moeda, né? De como que esse dinheiro do BNDES está sendo gasto, tem um controle já de CPF e tudo mais, que já é um indicador de como o mundo, como os governos querem se introduzir nessas criptomoedas, né? Ter um controle absoluto na própria transação. Agora vamos ouvir do pessoal, porque aqui encerramos mesmo. Depois a gente pode fazer mais um aqui para finalizar esses últimos tópicos aqui. Só um exemplo aqui que eu queria falar rapidinho também, para que aí já finaliza, é o seguinte: a questão da tokenização um dos fenômenos aí que a gente pode ver aí é a questão de trazer liquidez aos ativos que são muito tem baixa liquidez, né? Que é a questão dos imóveis, as jazidas de minério aí que necessitam de milhões de reais ali para começar a explorar o lado ali gigantesco, e de você fazer essa captação de recursos e distribuir o risco e tudo. E a questão das startups também, que a principal questão das startups é a baixa liquidez que os fundos de investimento têm depois que eles fazem essa entrada nos mercados. E depois que eles compram as startups, eles pensam em como sair disso. Aí, tokenizando elas, você tem ativos distribuídos pelo mundo inteiro, uma diversificação muito fácil. Aí aqui tem os links também de algumas das pesquisas que eu fiz aqui durante o Rodrigo está aí? Está liberado o áudio dele? Rodrigo? Não, deixa eu ver aqui. Pessoal, alguém tem algum comentário, alguma ideia aí, alguma crítica sobre o que a gente conversou? Cara, Olá, estamos escutando? Fala, Rodrigo, beleza? Tudo bem? Olha. Bom, vamos lá, já que o Antônio puxou a minha língua aqui, vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu comecei a comecei a pensar num projeto de stablecoin BRLT, né, brasileira, fazendo arbitragem. Fazer arbitragem para transferir dinheiro de uma exchange para outra em forma de criptomoeda é muito rápido. Em forma de dinheiro, você tem que fazer um saque, esperar a exchange depositar no banco, aí você vai e faz uma transferência para outra exchange. E eu achava esse processo muito temoso, demorado. E aí eu comecei a pensar na stablecoin, e na época que eu estava pensando nisso, surgiu um grupo, não sei se foi PH, não me lembro, pessoas querendo fazer o BRLT nos moldes da Tether. Beleza, né? Aí eu sugeri para os caras fazerem uma com a governança da COD distribuída. Distribuída não. Você poder ter várias empresas ou várias entidades fazendo a custódia do dinheiro. De forma que, se uma dessas empresas ficar bancarrota, sei lá, desse um golpe, a rede ainda ficasse forte. E aí eu me aprofundei nisso e tal, e comecei a pensar, vamos
tentar descentralizar isso aí. Por que a gente tem que confiar em alguém? Vamos usar um smart contract para fazer isso. E aí eu não sei até onde que eu posso contar sobre o meu algoritmo, posso explicá-lo, mas sem entrar na parte técnica ficar chato. Mas o que eu observei é que o valor dessa stablecoin, ele vem de uma coisa intangível, que é a crença das pessoas. Né? Mais importante para você manter a estabilidade de dois ativos é a crença de que esses dois ativos valem de fato a mesma coisa. E aí eu desenvolvi um algoritmo, né? Eu conversei com o Antônio, expliquei para ele mais ou menos esse algoritmo. Só que eu não levei o projeto, não levei o projeto a cabo. Eu ainda trabalho nele, eu estou devendo. Eu comecei a conversar com o Antônio sobre o projeto, estou devendo a ele o material. Mas a ideia é bem clara na minha cabeça. E aos pouquinhos eu estou tocando o projeto. E essa stablecoin poderia funcionar. É uma moeda que pode funcionar em várias redes, não somente na rede do Ethereum, mas em qualquer rede que você tenha capacidade de escrever um smartphone. Basicamente isso. Eu não sei se alguém tiver alguma pergunta, eu posso tentar esclarecer melhor. É isso aí. Massa demais. Eu acho que por hoje já deu, né? Depois a gente finaliza, põe aquela outra versão ali também. Eu queria saber do pessoal que veio aqui, ouvir aqui, né? O pessoal talvez escrever ali de onde que eles são, escrever ali no chat ali, que se são de alguma instituição, alguma coisa assim. Que eu e o Antônio, nós nos apresentamos ali, né, no começo, aí às vezes o pessoal dá uma apresentada, é bacana também que foram 8 participantes, aí fica legal também a gente ter esse registrado, e se a gravação aqui deu certo aqui, nós vamos colocar no YouTube também, aí o pessoal do YouTube publica aí também, coloca aí de onde vocês viram isso aí, porque eu acho legal até para a Blockchain BH ter especialmente assim, quem está interessando, né, pelo assunto. Aí, você quer da Bitcoin da Maker. Pessoal, então eu vou nessa amanhã. Trabalho cedo. Olha, muito obrigado por todo mundo que participou. Foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu. E até a próxima. Valeu, brigadão aí, Antônio. Feliz pra caramba aí de ter participado aí junto aí, estar representando a Blockchain BH aqui com você aqui. Um abraço para todo mundo aí. Espero que a gente consiga mais tempo para fazer mais desses, né? Isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu, Léo. Parabéns aí. Teve bom. Isso. Parabéns aí, Antônio. Parabéns, Léo. Teve bom, viu? Valeu. Obrigado. Valeu. Próximo eu tô aí de novo. Fechou. Valeu. Nossa.